Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de exercícios. Vamos para mais um. Vamos para aquele nosso esquema. Dá uma lida nessa primeira questão, para o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo e dá uma olhada na solução. Se não, é só deixar o vídeo correr. Vamos lá. A primeira questão foi retirada da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, de todas as escolas, públicas e particulares, a OBM, ano de 2010. No reticulado a seguir, pontos vizinhos na vertical ou na horizontal estão a 1 centímetro de distância. Bem, então, reticulado é esse conjunto de pontos aqui, né? Então ele está dizendo que a distância entre cada ponto, ou na vertical ou na horizontal, é de 1 centímetro. Beleza, é isso que ele está tentando me dizer. E a pergunta é, qual é a área da região sombreada? Bem, a área dessa região, né, ela está sendo... Ela é uma figura, né? Vamos ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5... Mas bem, nem precisa ver quantos lados tem. É um polígono, né? É um polígono. Uma parte dele é côncava, mas eu tenho que quebrar essa figura em figuras que eu conheço. O que a gente já viu de ferramenta lá naquele módulo de áreas? Né? A área do triângulo, a área do retângulo, a área do quadrado. Bem, será que eu consigo decompor essa figura em triângulos e retângulos? Se eu conseguir, é só achar a área de cada retângulo, a área de cada triângulo e somar. Bem, uma outra alternativa, né? Uma outra alternativa que eu não vou partir para essa, vou ficar na primeira estratégia, seria o quê? Eu ligar todos os pontos que compõem esse quadro reticulado, né? Formando um retângulo grandão. E aí eu tiraria a área desse trapézio, dividindo ele em dois triângulos, ou tirando a área do trapézio mesmo, a área desse triângulo, a área desse, aí a área desse e a área desse. Então a área do retângulo, menos essas áreas que ficaram de fora, daria a área pintada. Eu não vou partir para essa estratégia, vou partir para a primeira. Vamos tentar dividir essa figura em polígonos que eu conheça. Bem, eu consigo obter aqui um triângulo. Aqui, outro triângulo. Aqui um retângulo, aqui um triângulo, aqui embaixo outro triângulo e mais outro. Então eu quebrei essa figura em um retângulo grande e 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Esses triângulos, né, daqui de cima, esse, são triângulos retângulos. Triângulos retângulos são triângulos que têm os ângulos de 90 graus, que é 1/4 da volta completa, que é 360. Já esses dois não. Bem, mas o que eu tenho que saber? A área dessas figuras, né? Então, vou chamar essa área aqui de... Deixa eu mudar o giz, para ver se aparece. A, B, C, D, E, F. Beleza, vamos tentar achar a área da figura A. Bem, a distância, levando isso em consideração, né? Então aqui eu tenho 1 centímetro. E aqui eu tenho 2 centímetros. Então aqui eu tenho 2 centímetros. A área de triângulo, a gente já viu que é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo aqui da região A é 1 vezes 2 sobre 2. 1 vezes 2 sobre 2. Então, a área da região A, 1 centímetro quadrado. A área da região B, vamos olhar a área da região B. Aqui eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro. Se eu observar, isso daqui é um quadrado de lado 1. Eu tenho metade
da área de um quadrado de lado 1. Bem, um quadrado de lado 1, a área é 1 vezes 1, dá 1. Se eu tenho metade, eu tenho meio centímetro quadrado. Então, a área B, nem precisei usar a ideia de área de triângulo, eu percebi que é metade de um quadrado, eu já obtive direto a área do quadrado dividido por 2, então dá meio centímetro quadrado. Agora, a área da região C. Bem, vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então, a base desse retângulo é 4. A altura é 1. 4 vezes 1 é a área desse retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Então, a área desse retângulo, 4 centímetros quadrados. Vamos para a área do triângulo D. A base é 1, a altura é 1, na realidade B é igual a D. Então, metade de um quadrado. A área do quadrado é 1 dividido por 2, 0,5. Vamos para a área do E. Bem, a área do E, aqui é 1, aqui também é 1. Então, eu posso dizer que essa medida aqui é a base do meu retângulo E. Tá, Bruno, mas se isso, do meu triângulo E. Se isso aqui é a base, cadê a minha altura? A altura está aqui, a altura é 1. Então, a base é 2, a altura é 1. A área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Cortando 2 por 2, também dá 1 centímetro quadrado. Agora só falta a área do meu triângulo F. Bem, aqui é 1, aqui é 1. Então, eu posso dizer que a base dele é 2. E a altura desse triângulo? Bem, a altura tem que ser um segmento que vai do vértice até o lado que eu formei, o lado que eu chamei de base, formando o ângulo de 90. Esse triângulo, ele é um triângulo que a gente costuma dizer que é obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Uma das alturas dele, na realidade duas das alturas dele, se eu desenhar ele aqui, você pode observar que, se eu chamar isso daqui de base, a minha altura vai estar aqui, ó. Essa vai ser a altura desse triângulo, que tem um ângulo maior que 180, um ângulo obtuso. Então, a base é 2 e a altura está aqui, ó. A altura também é 1. Então, base vezes altura sobre 2. Cortei, deu 1 centímetro quadrado. Bem, a área total da figura é só somar essas áreas. Vamos somar? Meio mais meio dá 1. 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. A área total sombreada é de 8 centímetros quadrados. Letra B de bola. Bem, espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Aquele nosso esquema. Lê a questão, para o vídeo, tenta fazer. Se não, deixa o vídeo correr. Vamos lá. Essa questão foi da prova de acesso ao Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro para alunos que estão no 5º ano e ingressarão ao 6º ano do Colégio Militar. A prova foi em 2008. Bem, vamos ler. A figura abaixo representa uma folha de papel retangular onde estão destacados 6 quadrados. Então, da folha retangular eu destaquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Com a parte destacada dessa folha, pode-se montar um cubo. Se a área da folha é 432 centímetros quadrados, o volume desse cubo em centímetros cúbicos é... Bem, então vou pegar essa região aqui, vou dobrar, vou dobrar, vou dobrar, dobrar até fechar um cubo. Então, o que eu preciso para achar o volume do cubo? Eu vou focar na pergunta, é a pergunta que eu tenho que responder. Para eu descobrir o volume desse cubo, basta eu descobrir o tamanho da aresta, porque todas as arestas são iguais. Se eu conseguir descobrir isso, maravilha, eu descubro o volume do cubo. Bem, mas aonde estão as arestas do cubo? Ora, o cubo não vai ser formado por esses quadrados? Então, na realidade, é o lado desse quadrado que eu preciso, porque é o lado desses quadrados pintados que, ao serem dobrados, vão passar a ser as arestas do meu cubo. Beleza. O que eu tenho de informação para obter o lado desse quadrado? Eu tenho a área da folha retangular. A área retangular toda é de 432 centímetros quadrados. Bem,
Então, quantos quadrados eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu tenho no total de 12 quadrados. Ora, então como é que eu vou achar a área de um quadradinho desse? A área de um quadradinho desse vai ser a área da folha inteira dividido por 12, porque são 12 quadrados idênticos. Bem, 432 dividido por 12 dá 36 centímetros quadrados. Bem, tá, Bruno. E daí? Eu preciso do lado desse quadrado, porque é o lado do quadrado que vai me dar a aresta. Tudo bem. A área de cada quadradinho desse não é 36? Então só tem uma possibilidade para o lado do quadrado. Quais são os dois números idênticos que multiplicados dão 36? 6 e 6. 6 vezes 6, 36. Então acabei de descobrir o que eu queria. Se aqui é 6 e aqui é 6, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 12 dá os 432 da folha inteira. Então isso quer dizer que a aresta do cubo é 6 centímetros. Tá, e o volume do cubo? O volume do cubo é a área da base vezes a altura. A base dele, né, a gente já sabe que é 6. Então vai ser 6 vezes 6 vezes a altura, que é 6. Então o volume desse cubo vai ser 6 vezes 6 vezes 6, 216. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Então o volume desse cubo em centímetro cúbico é igual a 216. 216, letra E. Bem, espero que você tenha acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.